Muito bem. Então, vamos à nossa 12ª aula do curso Roma, a Civilização Eterna. Então, vamos começar aqui por esse assunto, né, o triunvirato, que reuniu informalmente, né, ele nunca foi uma coisa formal, reuniu informalmente César, Júlio César, Pompeu e Crasso. Pompeu e Crasso eu tratei na aula passada, né, expliquei quem eles foram, como eles ficaram ricos e poderosos, como eles se tornaram quem eles são, quem eles eram. E o Júlio César, acho que falta a gente dar um panorama geral aí da vida dele, quem ele era. Então, o Júlio César, que é aí o da esquerda, é o busto da esquerda, esse é um busto dele que é de fato comprovado que é da época romana, né, da época dele, em época que ele estava vivo, então é considerada uma das representações mais fiéis do rosto dele. Então, ele nasceu no ano 100 antes de Cristo, em uma família patrícia, né, a gens Júlia, que era uma família tradicional, porém, e patrícia, mas era uma família que já estava mais empobrecida, que já não tinha mais tanto poder no momento em que ele nasce. Tanto que ele nasce num bairro chamado Suburra, né, que era, naquela época, um bairro periférico. Hoje é um bairro praticamente, né, não chama mais Suburra, e é uma área praticamente central de Roma. Ela é aquela área que fica, quando a gente está nos fóruns romanos, né, se a gente sai do Coliseu olhando para o Fórum Romano, é o bairro que fica à direita. Né? Tudo aquilo era a Suburra, que era considerada, então, um bairro periférico, um bairro mais pobre, onde ficava a mansão dos Júlios, né, da família Júlio, e onde ele nasceu. E eles eram, vamos dizer, uma espécie de poder para esse pessoal mais simples e etc. Eles não tinham tanta afeição aos demais patrícios, mas eles tinham afeição desse povo pobre que morava em volta da casa deles, né? E e com uma família patrícia, né, o Júlio César foi formado e aprendeu essa vida pública de Roma, né, que junta as três coisas: a política, a questão militar e a questão religiosa. Né? As coisas estão absolutamente, as três estão absolutamente entrelaçadas. Então, ele foi muito bem preparado para isso. Né? O que aconteceu? A família dele, na verdade, tinha ficado contra o Sula, né? Tinha ficado a favor dos inimigos do Sula. Ele, inclusive, precisou se exilar por causa disso, né? Durante a ditadura do Sula, e meio que ficou inimigo, vamos dizer, dos senadores das famílias patrícias mais tradicionais, né? Então, ele passou a integrar o que informalmente era chamado do Partido dos Populares, né? Aqueles políticos e aqueles senadores, enfim, magistrados romanos que estavam mais ligados a questões populares, a reformas, a mudanças. E ele logo se alinhou com isso. Ele tinha perdido o pai aos 16 anos e acho que isso também ajudou ele, né? Ele precisou correr atrás para se tornar quem ele se tornou, né? Mirando, né, sempre no exemplo do Alexandre o Grande, daquelas. Ele era muito fascinado com a história do Alexandre o Grande, como grande parte dos romanos, mas eu acho que para ele isso fez mais sentido. Né? E, e aí ele começa uma carreira política, já muito financiado pelo Crasso. O Crasso, né, como eu já disse para vocês, era um sujeito muito rico, que ganhou muito dinheiro durante a ditadura
do Sila, o Sula, e aí ele passou a ter uma influência muito grande na política, financiando políticos, enfim, fazendo esse jogo. E o César logo foi um cara que precisava de dinheiro para se eleger, para começar naqueles primeiros cargos do cursus honorum da vida pública em Roma, e o Crasso passou a ser o financiador dele e ele começou. Então, lá naquele momento em que o Pompeu volta em muita glória e tal, das batalhas que ele tinha no Oriente, nas primeiras, e aí ele é nomeado lá para combater os piratas, a história que eu contei na aula passada. O Júlio César também já se aproxima do Pompeu, né? Já o apoia nessa designação, já faz eco para ele para tentar ganhar essa respeitabilidade, né? E ele, inclusive, uma das coisas que ele faz, ele se separa da primeira mulher e casa com a segunda, a Pompeia, que era uma neta do Sila. Então, ele, né, esses casamentos políticos arranjados de Roma eram bem típicos e o Júlio César abusou dessa questão. E aí ele casa com a Pompeia justamente para ganhar, ver se ele consegue atrair uma simpatia do Partido Conservador, dos patrícios que não queriam reformas, enfim, que não queriam mudanças, né? E ele faz isso. Ele consegue, um dos primeiros cargos bem importantes dele é em 65 a.C., ele consegue o cargo de edil, né? E com o financiamento do Crasso, né? E aí ele patrocina embelezamentos na cidade, patrocina jogos, né? Que são coisas bem importantes para os romanos, né? As diversões e tal, no circo, nos teatros, enfim, e com isso ele vai ganhando popularidade, né? Nesse meio, né? Então, o Pompeu, que retorna do Oriente em 62 a.C., né, o Senado não apenas concedeu para o Pompeu o direito de celebrar um grande triunfo, né? Foi um triunfo de 3 dias gigantesco, mas, inclusive, autoriza ele a usar o manto da vitória. O que era o manto da vitória? O manto da vitória era como se o Pompeu encarnasse o próprio deus Júpiter, né? Então, era assim uma honra, uma coisa importantíssima. Ele passou a andar vários dias depois desse triunfo, dessa chegada dele em triunfo e tal, em Roma, ele passou a frequentar diversos eventos públicos, jogos e etc., vestidos desse jeito, para ser festejado, para as pessoas verem, né, para que ele fosse honrado e os seus feitos, né, militares fossem repetidamente lembrados e por todos, né, e esse domínio que ele tinha estabelecido no Oriente, né? E como eu disse na aula anterior, ele sempre trazia espólios de guerra milionários para Roma e também se tornou definitivamente, depois dessa última grande incursão aí em guerra, o homem mais rico e mais poderoso de Roma, né? E nessa volta em 61, né, para acabar com os receios das pessoas de que ele talvez estivesse exagerando no poder dele, que ele. Opa, deixa eu admitir, a Maíra. Oi, Maíra, muito bem, já começamos aqui. Você pega desse ponto, tá bom, querida? Beleza, Paulo, obrigado. Obrigado você. Então, vamos voltar lá. Eu estava falei do Júlio César, contei um pouco da história dele. Agora voltei para o Pompeu para a gente tratar aí dessa questão do triunvirato, né? Então, nesse momento, o Pompeu chega a Roma, né, no final de 62 a.C., com as tropas dele, para deixar claro que, olha,
não quero poder, imagina, muito pelo contrário, né, não vou ameaçar aqui vocês. Ele desmobiliza completamente as tropas e faz como se isso fosse uma grande demonstração de que, olha, eu não quero poder. Mas os três já estavam aí, nesse momento, iniciando essas conversas, né? Um já estava apoiando o outro. O Crasso já apoiava o Pompeu, antes de apoiar o Júlio César, agora apoiava o Júlio César se aproxima do Pompeu e os três vão ficando cada vez mais próximos, né? Não é ainda o momento onde eles vão passar a ser conhecidos como triunvirato, mas aqui, nesse momento, em 62, é quando realmente a coisa começa a esquentar, começa a se solidificar o acordo político entre os três de apoio mútuo e de partilha do poder em Roma. Vamos lá. O escândalo do Festival de Bonadeia. O que é isso e o que tem a ver com esse caso? Nesse mesmo período, né, aí desse ano de 61, 60 antes de Cristo, acontece talvez o maior escândalo da República Romana, né, que vai ficar extremamente famoso, vai dar aí numa frase que vocês já vão reconhecer já, né? Então, o que acontece? Depois de Edil, o César consegue já ser eleito o Pontífice Maximus. O que é o Pontífice Maximus? O Pontífice Maximus é o líder da religião do Estado romano, né? Então, como eu acho que eu já disse para vocês em aulas passadas, eu não estou me lembrado exatamente como eu expliquei essa questão, a religião que lá no começo de Roma, antes de Roma, era uma coisa particular das casas, das famílias, ela transborda e toma conta da vida civil. Então, o cidadão romano, para participar da vida civil integralmente, ele participava das três, não tinha saída, né? Ele participava da política, do exército e da religião, né? Era uma coisa obrigatória para todo mundo e quem achava estranho, né? Não havia a separação entre as três coisas. As três coisas estavam absolutamente congregadas dentro da mesma visão. As mulheres, logicamente, naquela época não participavam nem ativamente da política, ocupando os cargos, nem da guerra, mas elas faziam, vamos dizer, a política de bastidores e participavam ativamente das questões religiosas, né? Então, nesse cargo de pontífices máximos, ele tinha direito a morar numa casa na Via Sacra, né, aquela via principal do Fórum Romano, exatamente atrás do templo do templo de Vesta, né? Aquele templo onde tem o fogo sagrado da cidade, que tem as meninas vestais que cuidam desse fogo sagrado, né? Então ele ficava ali atrás como se ele fosse um protetor na casa atrás, se fosse um protetor das vestais, né? As vestais tinham essa importância toda, né? Cerimonial e etc. Então ele tinha que presidir todos esses serviços religiosos. E sua esposa, a Pompeia, aquela neta do Sila, tinha que o acompanhar e fazer, às vezes, né, de uma primeira-dama de um pontífice Maximus. Né? Por isso é que hoje nós chamamos o Papa de Sumo Pontífice, vem daí, Pontífice Maximus. Né? Em latim, foi absorvido, né, a designação para o Papa na Igreja, e em português é o Pontífice Máximo. Né? Então, essa é a curiosidade. E aí, o que acontece? Esse festival de Bonadeia, uma boa deusa, era uma deusa feminina e que
apenas as mulheres é que podiam celebrá-la, né? Então, a Pompeia ia presidir uma cerimônia da Bonadeia na casa dela, com as vestais e com as mulheres dos senadores, as mulheres importantes de Roma, e os homens não era permitido participar. Era um rito onde, inclusive, se tivesse estátuas de homens da casa ou no templo, elas tinham que ser cobertas. Os homens não podiam participar de maneira nenhuma dessa celebração da Bonadeia, né? A Bonadeia, né, é essa deusa da mitologia romana que está ligada à fertilidade, à virgindade, né? E ela era especialmente venerada pelas mães romanas, pelas mulheres romanas, né? Ela é filha do deus Fauno e muitas vezes é até chamada de Fauna, né? Ela tinha um templo específico dela no Monte Aventino, né? Um monte atrás do Monte Palatino, né? Mais ao sul. Mas sempre os rituais foram secretos e eram realizados no dia 4 de dezembro, sempre feitos na casa de um proeminente magistrado romano, né? No caso, aí era o Pontífice Máximo, era na casa dele, a mulher dele que ia conduzir, sendo assistida, sendo auxiliada pelas virgens vestais. Então, inclusive, ela estava lá, acho que era a sogra dela que a auxiliava além das vestais, né? Animais também não eram permitidos, tinham também ser removidos, né? As estátuas eu falei que eram cobertas, né? E uma outra curiosidade, nessas reuniões secretas eram proibido falar nas palavras vinho e murta, porque os faunos no passado tinham deixado a fauna bêbado e espancado a fauna com uma vara de murta. Então, as duas palavras eram proibidas, né? Então, estava lá a Pompeia, a esposa do Júlio César, a Aurélia, mãe do Júlio César, e todas as mulheres importantes de Roma. E aí existia um outro patrício, que vai continuar aí famoso no momento seguinte da nossa aula, né? O nome dele era Públio Clódio Pulcro, né? Ou Clódio. Ele pertencia à gens Cláudia, né? A família dos Cláudios, né? E ele resolveu se travestir de mulher e participar do rito com o suposto objetivo de seduzir, de ganhar a Pompeia. Logo ele acabou, acho que ele não sabia se vestir de mulher de jeito adequado. Ele foi facilmente descoberto e o plano dele foi por água abaixo. E ele já tinha muitos inimigos, né, na política, especialmente o Lúculo e o Cícero, de quem eu tratei na aula passada, né? E eles foram para cima dele e arranjaram todas as desculpas para processá-lo, apesar de parece que não aconteceu nada, que ele não teve relações com a Pompeia nem com mais ninguém lá, né? Ele logo foi descoberto e expulso. Mas, enfim, montaram um grande processo, montaram um grande carnaval que tomou conta de Roma naquela época. Só se discutia isso, só se falava isso. Quem era contra o Cláudio, quem era a favor do Cláudio, e, né, deviam apostar, inclusive, no que ia dar a coisa, etc. Então, imagina, foi a fofoca do ano. E aí o César, né, vendo o nome da mulher dele no meio desse negócio, aproveitou e se divorciou dela e cunhou a famosa frase que vocês bem conhecem, né? De que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem também que parecê-lo, né?
E aí ele aproveitou para se desvencilhar da Pompeia, para daí justamente casar com outra mulher para tentar melhorar ainda mais os seus contatos políticos. Eu acho que, se não me engano, ela era uma parente do Crasso, né? Ou de alguém ligado ao Crasso, enfim, era um movimento desse que ele estava fazendo para continuar aí buscando mais espaço na política, né? E quem salvou o Cláudio foi justamente o Crasso, que subornou todo mundo, todos os juízes, todo mundo que trabalhou no processo para inocentar ele, e o próprio César, que, né, já estava de conluio com o Crasso e o Pompeu, e foi lá dizer que, olha, não vi nada, não sei de nada, e assim o Cláudio foi inocentado. Né, porque eles queriam acabar logo com esse processo, porque o processo estava atrapalhando, inclusive, o projeto do Pompeu. O Pompeu queria passar uma legislação para ratificar todos os acordos que ele tinha feito com as tropas dele lá no Oriente, para que aquelas terras conquistadas no Oriente fossem designadas para os veteranos dele como pagamento. Então, isso era fundamental para ele manter o poder dele junto às tropas, para ele manter a popularidade dele, né? O cara que consegue terras para os soldados, para as pessoas, enfim, isso era muito bem visto, né? Isso era visto como uma coisa de grandes homens. Então, era também do interesse do Pompeu que o Cláudio fosse inocentado, e eles, inclusive, tinham planos para o Cláudio, tanto que depois eles apoiam o Cláudio para ele ser tribuno das plebes e para, vamos dizer, ele dá lá, dá a contribuição dele para os patrões dele, vamos dizer assim, o triunvirato, no sentido de conquistar a plebe para eles e, enfim, manter esse pessoal também bastante ligado a eles, né? Aqui na imagem, na esquerda, nós estamos vendo uma estátua da Bonadeia, tá certo? E aqui na direita é um desenho de uma possível moeda com a cara da Pompeia, né? Com a efígie da Pompeia. Então, aqui temos essas duas personagens dessa história que movimentou bastante aí esse final de República. Foi um escândalo público bastante debatido e etc. Bom, o César também queria se candidatar para cônsul, para o cargo de cônsul, né, que seria o cargo, vamos dizer, de direção mais importante. O Pompeu, no final de 61, se candidatou, foi eleito cônsul, foi cônsul durante o ano de 60. Em 59, César queria que fosse a vez dele. Mas foi atribuído a ele, ele já tinha lutado na Espanha, e foi atribuído a ele que ele voltasse à Espanha para conter uma revolta que estava acontecendo lá. Né? Então ele teve que ir com as legiões dele para lá para combater essa revolta, né? E aí, toda vez que você ganha, né, como eu já expliquei para vocês, toda vez que o general, o cônsul, enfim, o magistrado romano ganha uma vitória militar, ele tem direito a celebrar um triunfo. E a lei dizia que, nesse caso, ou o general escolhe o triunfo, ou ele escolhe se candidatar para o cargo. Né? Mas não era habitual que se candidatasse, ele estava na Espanha ainda, estava na hora da eleição. E não era usual que também se candidatasse à distância. Mas ele faz ele mexe os pauzinhos, né? Ele faz uma campanha para que aceitem
a candidatura dele à distância, né, desistindo do triunfo, tal, para surpresa de muita gente. Mas ele encontra no Senado o Catão. Lembra que nós falamos do Catão? Esse é o Catão jovem, ele é neto do Catão original, mas ele mantém diversas características daquele Catão. Ele é extremamente ligado aos conservadores, às tradições romanas, ele não quer mudança nenhuma, quer o poder só para as famílias patrícias, dentro do esquema do Senado, dentro do esquema tradicional da República. Então, ele é um inimigo frontal do Júlio César. Né? Então, o Catão trabalha para impedir completamente essa ideia, entendeu? Inclusive porque o genro dele, o Marco Calpúnio Bíbulo, é um dos candidatos. Né? E ele não quer o Júlio César atrapalhando, apesar de elegerem esses dois, enfim, ele não queria o Júlio César como candidato. Mas o Júlio César, né, aí, então, ele se apoia em Popeu e Crasso e obriga aí ao Catão ao grupo dos conservadores, os chamados optimates, a gastarem fortunas para eleger o Bíbulo. E acaba acontecendo a eleição do Júlio César e do Bíbulo para serem cônsules durante o ano de 59 a.C. Né? E, vamos dizer, a partir desta eleição e tal, ficou muito claro para todo mundo entendeu perfeitamente que o triunvirato estava formado, que eles estavam, os três, lutando por dividir o poder em Roma, por objetivos comuns, os três estavam aliados, os três estavam trabalhando. Né? E o César, assim que tomou o posse, tomou o poder, a primeira iniciativa dele foi passar a lei para permitir que o Pompeu distribuísse as terras aos veteranos. Né? E, obviamente, a ato contínuo, o Bíbulo que tinha, lembra? Você lembra? Um cônsul tem poder de veto contra o outro. O Bíbulo foi lá e não quis saber, vetou a iniciativa do Júlio César. E o Júlio César fez aquela jogada, lembra que eu contei para vocês que, numa determinada época, avançou-se a legislação com as reformas e toda a lei aprovada pela Assembleia das Plebes também se tornaria obrigatória para toda Roma. E o que fez o Júlio César foi justamente isso. O Senado não quer aprovar aqui a legislação para distribuir terras, eu vou colocar ela em discussão na Assembleia das Plebes e lá eu vou conseguir passar. E isso foi o que ele fez. Né? E aí, né, isso desesperou o Bíblo, que ainda tentou mais uma jogada para tentar impedir que a Assembleia das Plebes discutisse esse assunto e passasse esse assunto. Então, o que ele fez? Ele inventou que ele estava vendo maus presságios no céu, né? E é aquilo que eu disse para vocês. O cônsul não é só um cônsul como é um primeiro-ministro. Não, ele é um general de guerra e ele é um chefe religioso. Então, ele passou a dar éditos, a dar mensagens para o povo, dizendo: olha, os céus estão dando maus presságios, olha, pássaros assim, pássaros mortos não sei aonde, o céu está ficando escuro não sei que horas. Enfim, inventou um monte de questões como essa, passou a dizer para quê? Porque os romanos eram muito ligados nessa coisa, né, dos maus presságios dos deuses, então dizia-se que não se podia fazer assembleias e decidir coisa quando havia maus presságios dos deuses. Né? E essa foi a estratégia do Bíbulo para tentar impedir que a Assembleia se reunisse. Mas o Júlio César era muito tinhoso, tal, e com a ajuda do Cláudio reuniram a Assembleia. Né?
E aí o Bíbulo e o Catão, o jovem, foram lá para tentar convencer, ainda assim, né, na exposição, nublar os integrantes da Assembleia, né? Mas eles já estava tudo preparado, né? Os veteranos do Pompeu já estavam loucos com a história e reuniram a turma deles. E aí nessa assembleia, quando os caras subiram na rostra lá para fazer discurso, o Bíblo e o Catão, o jovem, eles jogaram fezes neles, né? Literalmente joga merda na GNI, porque e diz que foi uma coisa louca. Eles estavam preparados para fazer isso, expulsaram os dois da Assembleia e passaram a lei. Mas o Bíblia continuou dizendo que, olha, a lei não vale porque havia os maus presságios e tal. Enfim, isso mostra como a temperatura política estava subindo, os conflitos estavam aumentando, né? Os opositores aí do grupo do Triunvirato e tal estavam atentos e estavam fazendo de tudo o possível e impossível para segurá-los, né? Mas ainda assim, nesse consulado, né, o grande triunfo do César foi ter sido nomeado responsável, né, extraordinário, por 5 anos, sobre toda a Gália, né, de ambos os lados dos Alpes, como se diziam na época. A Gália cisplina e a Gália transplina. Vamos ver o que é isso. Ah, tá aí no mapinha, entendeu? Então a gente tem os Alpes, aqui o norte da Itália, né? O sul que hoje é a Suíça, seria a Gália Cisalpina, e para lá dos Alpes, né? Todo o resto da área onde está a França e a Bélgica seria a Gália Transalpina, né? E aí essa era a missão aí do César, né, manter e conquistar para Roma toda essa área, né? E como eu disse, né, essa troca de favores entre os membros do triunvirato só foi aumentando e aumentando o descontentamento dos adversários, né? E a temperatura política subindo, né? Os cônsules que eles conseguiram, né, que os opositores conseguiram eleger em 56, eram abertamente contra os três, né? E até o Cláudio Pulcro, que deveria ser um aliado deles e tal, num determinado momento, também começou a cobrar a aliança dele muito forte em cima do Pompeu, acusando o Pompeu de incompetência, ingeriu abastecimento de grão de Roma, né? Enfim, e aí todo mundo queria tirar a Gália da mão do César, né? Porque todos sabiam que o César ia ficar muito rico e ia ganhar muito poder e muita mais popularidade ainda do que ele já tinha, né? Mas, opa, desculpa. Mas ainda assim, os três não desistiram, né? E pretendiam fazer de novo Pompeu e Crasso cônsules, né? E utilizaram de todas as técnicas de chicana, de compra de voto, de mudança. Eles fizeram o diabo para poder eleger o Pompeu e o Crasso de novo como cônsuls. Vamos dizer, solidificar o poder deles. E aí já começou uma coisa em Roma nessa época, é importante dizer isso, verdadeiras, né? É preciso lembrar que não havia polícia, né? O que existiam eram as tropas militares. E, se vocês lembrarem, as tropas militares não entravam em Roma, só entravam em Roma excepcionalmente, naqueles golpes, naqueles movimentos completamente fora. Então não havia força policial.
E a animosidade entre os dois grupos ficou tão grande que, de novo, né, o nosso amigo Cláudio Puruco foi o primeiro a introduzir isso. Ele montou uma verdadeira milícia de rua na base do pau e pedra e começaram a guerra. O outro lado também montou, e aí virava, mexia, você tinha verdadeiras lutas de rua por causa dos dois grupos das questões políticas. Né? É nesse nível de desentendimento e de calor político que a coisa chegou. Né? É importante salientar esse detalhe para a gente ter ideia de que não era simplesmente, né, aquela coisa assim, o Senado, né, como hoje no Brasil, o Senado está brigando com o STF, que está brigando com o presidente. Não, era uma coisa, conflito de rua, conflito de grupos, realmente sério, sem invenção, né? Quebravam-se braços, cabeças, enfim, sangrava-se pelas ruas. Então, essa era a coisa. Mas, com a eleição dos dois, apesar de todos esses distúrbios, toda essa confusão em Roma, o Júlio César consegue uma prorrogação de mais 5 anos na Gália, e Crasso consegue uma designação para que a Síria lhe fosse atribuída, né? A Síria, praticamente todo o resto do Oriente ainda não conquistado, especialmente lá a terra dos partos, né, a pátria, que ele achava que ele ia para lá, ia conseguir conquistar tudo aquilo e ia conseguir fazer frente, vamos dizer, às vitórias militares do Pompeu e do Júlio César, porque era o que lhe faltava, né? Júlio César, no começo do triunvirato, lhe falta dinheiro e ele já tem algumas vitórias militares, mas ele corre atrás de ter mais vitórias e mais dinheiro para se equilibrar com o Pompeu. E Crasso só tinha o dinheiro, precisava das vitórias militares. Então, ele vai para o Oriente, né, lá para a Síria, lutar com os patos, achando que ia subjugar eles, que ia virar um herói de guerra. Essa era a ideia e o que o Crasso estava pretendendo. Né? Então, os dois conseguem isso nesse consulado que foi dividido entre o Crasso e o Pompeu. O Pompeu, por sua vez, né, ele recebeu a Espanha. E como mandato igual ao mandato do Júlio César na Gália e do Crasso na Síria, ele recebeu a Espanha. Mas ele já não estava mais preocupado com guerra, ele já tinha todos os triunfos dele, ele já tinha dinheiro, ele ficou em Roma e mandou os asseclas dele lá para cuidar da Espanha, administrar a Espanha, e ele, porque além da coisa da guerra, da coisa de ganhar o espólio e etc., o cargo de magistrado, né, no caso, um cônsul designado para essa área, ele tinha total imunidade, total poder, não podia ser processado, tinha que ter autorização do Senado, tinha uma série de poderes e de proteção. Então, isso era muito importante para os três, para eles se manterem contra os seus inimigos. Né? Então, essa era uma condição muito importante. Por isso, os três saíram com nomeações desse consulado que eles lutaram tanto para obter. E aí o Pompeu ficou em Roma, ele tratava muito das questões de abastecimento, né, dos grãos, dos cereais em Roma, e ele começou um programa de construção louco, absurdo, né? Nunca na história, até então, na história romana, se tinha visto tantas obras. E a principal delas é essa que vocês estão vendo aqui à esquerda, é o primeiro teatro permanente da cidade, né? Com capacidade para 40 mil espectadores. Então, imaginem vocês, né? Essa parte aqui transversal reta, aqui no meio, é o palco. E aqui
essa meia-lua, esse meio círculo, é o auditório onde caberiam 40 mil pessoas, né? Então, imagine o tamanho disso aqui. E aí, ele tinha toda essa parte aqui de trás, né, que seria uma espécie de uma praça pública, e esse prédio aqui, no fundo, ele fez como se fosse uma cúria, né? Então, lembrar para vocês o que era a cúria. A cúria era um lugar de reunião, usado para reunir o Senado, usado para fazer reunião de outras assembleias, quando fossem em ambiente fechado, né? Essas grandes assembleias eram feitas geralmente em ambiente aberto, porque era muita gente. E as cúrias recebiam o Senado e outras reuniões menores. Então, aqui vocês veem esse desenho esquemático de como deveria ser, né? E aqui também é um esquema de como seria essa fachada aqui da plateia, né? E para a gente ter aqui uma ideia do tamanho e da importância dessa construção. Infelizmente, não sobrou nada desse teatro, né? Na verdade, lá na região, nós vamos ter uma rua que tem exatamente esse semicírculo do auditório do teatro. Ela tem esse formato. Por quê? Porque os prédios que estão construídos na rua usaram como fundação os restos do teatro. E aí a rua, se você olhar lá de cima, ela tem esse formato. E o resto são prédios que foram em cima, e você tem um pedaço lá do outro lado da Cúria, nessa praça, que vocês estão vendo aqui a foto à direita, que é a praça do Largo de Torre Argentina, onde tem um complexo de templos, né, que dão para o teatro. Ó, aqui, olhando na ilustração da direita, da esquerda, a gente vê aqui o desenho do teatro. Tá vendo? Tem o semicírculo dele aqui, né, onde era a plateia. Opa, perdão. Onde era a plateia, e aqui onde era o palco, né, e vem para cá, aqui era a cúria. Então, este aqui é um templo circular, que é essa foto que vocês estão vendo lá. Então, isso é como se fosse uma praça rebaixada lá em Roma, né, que você vai, é muito interessante, está cheio de gato lá, é muito, eu não sei, não, é um bairro que tem um monte de gato e um monte de gato mora aí nessas ruínas. É muito engraçado, tem até num dos cantinhos, tem lá uma instituição que cuida dos gatos. Então, quem gosta de gato, também a visita ao Largo de Torre Argentina é uma boa e é engraçada. Então, esse tempo circular é esse círculozinho que vocês estão vendo aqui, né? Esse esse resto desse tempo circular, né? E essa área aqui com esses outros templos e com esse pedaço aqui da Cúria de Pompeu fazem parte desse complexo de ruínas no Largo de Torre Argentina que a gente vê hoje em dia. Então, é isso que sobrou, né? Então, essa árvore que vocês estão vendo aqui no fundo, ela está justamente colocada junto à parede da onde seria a entrada monumental da Cúria de Pompeu, né? E lá na Cúria de Pompeu, eu mostrei uma estátua do Pompeu na outra aula, que eles supõem que, hoje está em Milão, eles supõem que ficaria ali, e foi debaixo daquela estátua, aí nesse lugar, nessa Cúria de Pompeu, que anos mais à frente aqui, praticamente 10 anos depois, o Júlio César vai ser morto. Mas isso vai ser numa próxima aula, não é ainda nessa. Eu só estou trazendo, né, como tem a construção do teatro do Pompeu, que é uma construção importante, marcou época em Roma e tudo mais, e tem
e tem essa coisa da Cúria junto ao teatro, desse outro prédio junto a ele, era importante conectar as duas histórias e trazer essas imagens para vocês terem ideia do que a gente está falando e também já se acostumarem a conectar a história com a geografia, né, com os espaços públicos na cidade de Roma atual. Essa é a minha ideia com essa amostra para vocês. Então vamos lá. César na Gália, né? Essa aqui finalmente chegou, né? Parecia que nessa aula não ia ter pintura. Achamos uma pintura, né? A pintura chama-se Vercingetorix, esse nome é difícil, joga suas armas aos pés de Júlio César, né? O Vercingetorix foi um líder gaulês que no final aí dos 10 anos, na última parte dos 10 anos que o César passou lá, conseguiu unir as tribos gaulesas contra o César, e aí teve essa batalha aí, que é o final, é retratada nessa pintura, né, dele se rendendo, entregando as armas. É uma pintura de 1899, né, é um francês, Lionel Noël Rouet. Ele nasceu em 1852, morreu em 1926. Né? É um quadro grande, ele tem 3 metros e 21 centímetros de altura por 4 metros e 82 centímetros de largura. Ele pertence ao Museu Crozatier, que é um museu em Le Pou-les-Vents, na Auvergne francesa. É uma região que foi um ducado durante a Idade Média e tal, e hoje pertence à área maior, onde está Lyon e tal, e é nesse palácio aí, acho que do século XVI ou XVII, que tem esse museu onde está esse quadro. Né? Esse pintor ele também é conhecido por ter pintado várias cenas da vida da Santa Joana d'Arc numa basílica de Boichinet, em Domery, que é também a leste de Paris, tá certo? E lá tem essas grandes pinturas da vida da Joana d'Arc, que foi ele que fez, mas essa do Vercingetorix, por causa do Júlio César e tudo mais, talvez seja hoje em dia mais conhecida. Na época, talvez dessem mais importância para as pinturas da Basílica da Joana d'Arc. Hoje em dia, acho que para o bem e para o mal, o Vercingetorix é mais conhecido. Então, para o César, era fundamental ele vencer na Gália, conquistar todo aquele território gigantesco, né, para ele ter um triunfo militar para compensar a popularidade e a riqueza do Crasso e do Pompeu, para ele se equilibrar. Então, para ele era fundamental. E ele conseguiu isso. Né? Ele fez lá uma vitória completa nesses 10 anos, né? Ele se tornou um homem muito rico e sua popularidade alcançou os níveis máximos. Né? É preciso entender, ele estendeu o domínio romano por tudo que hoje é conhecido como França e por tudo que é conhecido como Bélgica. Ele ainda fez as incursões para o lado da Alemanha, né, que na época chamava Germânia, e atravessou o Canal da Mancha 2 vezes e foi até a Inglaterra. Não ficou lá, mas, enfim, ele foi lá conhecer a região e tomar pé daquilo, e mais para frente os romanos irão se estabelecer lá. Mas ele é o primeiro aí na ilha da Grã-Bretanha, na Inglaterra, a primeira vez, né? Isso lá por volta do ano 55, 54. Né? Mas, óbvio, tudo isso que ele conquistou e tal foi obtido com muito esforço. Né? Foram 10 anos de guerra. Né? Hoje em dia, aí, o pessoalzinho do mimimi,
Guilherme gosta de dizer, o César não é um herói, ele foi um genocida, provocou o genocídio dos gauleses e tal. É um modo de ver a questão. Eu absolutamente não concordo, né? Eu acho que ele fundou uma civilização, né, que hoje talvez não esteja no melhor da sua forma, né? Mas a França sem dúvida nenhuma um país extremamente importante para a nossa história, né? Um país fundamental no cenário da Europa e no cenário mundial. Entendeu? E, obviamente, quem uniu aquelas tribos, porque aquelas tribos viviam todas em guerra entre eles, brigando e etc., foi o César, né? Que conseguiu uni-los a base da pancada, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, ele jogava muito politicamente com essa divisão das tribos. Como as tribos não se davam, entendeu? Para ele, isso foi um fator que ajudou, né? E ele muito entendeu, né? Os gauleses tinham uma estrutura social muito peculiar, né? Eles estavam divididos em três castas, três classes. Os guerreiros, né? Os cavaleiros, vamos dizer assim, né? Os guerreiros, que eram, vamos dizer, uma elite, os druidas, né? Os religiosos, os padres, enfim, que eram também professores, uma outra elite, e o resto do povão, entendeu? E aí, obviamente, havia um jogo aí de poder entre essas duas classes, né? Religiosa e militar. E ele também explorou isso, usou muito isso a seu favor, né? Quando ele foi para lá, Roma deu apenas 4 legiões para eles, menos de 25 mil homens. Ele, por conta própria, ele arregimentou mais 4 e chegou a ter 50 mil homens. Mas ainda assim, a gente tem que imaginar que toda essa região ah, eram 5 milhões de gauleses que moravam lá nessa época, em toda, né, França, Bélgica, o norte da Itália. E eles tinham pelo menos 300 mil soldados, no mínimo. E foi contra isso que o César lutou, e foi isso que o César venceu, essa disparidade de forças. Né? Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Né? Ele deixou para a posteridade o seu livro, Os Comentários sobre a Guerra das Galhas, né? Onde, obviamente, ele se glorifica, mas o interessante é que todos os historiadores contemporâneos a ele, ou logo depois, né, os historiadores antigos, dizem a mesma coisa, né? Da a ambição dele, da capacidade de liderar homens, de combate, de ser um líder de decisão, enfim, né? De comandar um exército profissional, né, que foi uma transformação que nós vimos lá nas aulas passadas através do Caio Mário, né? E esse profissionalismo do exército, mais a boa condição dele de comandante, mais a tecnologia romana, faziam aquelas torres móveis de assédio, que eu acho que eu já mostrei aqui numa aula passada, para a conquista das cidades, né? E faziam pontes, faziam estradas, faziam muros de defesa, né? Tudo isso ajudou em muito a vitória. Então, a grande batalha que foi travada contra o Vercingetorix foi a Batalha de Alésia, onde o que acontece? O Vercingetorix estava lá causando problema e tal, e ele acabou reunindo as forças dele nessa cidade Alésia. O que fez o Júlio César? Cercou Alésia, mas, ao mesmo tempo, outros gauleses, um reforço de mais de 250 homens, como vocês veem aqui na figurinha da direita, foi tentar salvar o Vercingetorix, que tinha 80 mil homens dentro de Alésia. E os romanos aqui dizem 70 mil, mas eu acho que eles eram até menos. Então, eles fazem um muro que cerca a Alésia, para a Alésia passar fome, e depois eles fazem um muro por fora desse muro para evitar as forças que iam salvar o Vercingetorix. E ficam aqui no meio. Né? Então, aqui nós temos essa ilustração de como era
deveria ser esse paredão, e aqui nós temos um esquema, né, que era o paredão com torres, com fosso, com esses buracos, enfim, essas imagens mostram como a coisa era montada nessa forma de engenharia. E o Júlio lá conta, o Júlio César no livro dele conta justamente isso, que a situação era muito ruim e que eles quase perderam a batalha. Eles quase perderam a batalha porque as forças eram muito grandes, mas graças a essa coisa dos gauleses não serem unidos e tal, essa força que estava cercando por fora os romanos, eles acabaram desistindo, né, perderam alguns assédios e acabaram indo embora e largando a coisa. E, ao mesmo tempo que isso aconteceu, as pessoas lá em Alésia estavam morrendo de fome. Foi quando o Vercingetorix saiu e depois as armas e se entregou. E, segundo o Júlio César, eles venceram no último minuto, na última hora, essa batalha de Alésia, que entrou para a história aí como essa batalha, né, onde tem essa questão tecnológica, de engenharia e de estratégia militar muito interessante dos dois muros, que mostra a genialidade romana do Júlio César, das tropas, né? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de 52 antes de Cristo, né? E as batalhas já tinham essa característica, se conseguia construir esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é bastante significativo e importante. E aí, ao mesmo tempo, o Crasso, enquanto o Júlio venceu facilmente, venceu depois de 10 anos e venceu os gauleses, e, enfim, foi só sucesso. O Crasso, que acreditou que ia ter sua primeira grande vitória lá contra o Império Parta, né? Então, estou colocando aqui o que era o Império Parta, né? Ele pega aí um grande pedaço do que é o Irã, um grande pedaço do que é o Iraque, um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria, enfim, toda essa região aqui. Então, quando ele estava chegando por aqui, o Crasso, na próxima cidade de Carras, é a atual Harran, na Turquia, o seu exército foi cercado pelo exército desse general aqui, o general Surema, e eles foram completamente derrotados. Foi a maior derrota de Roma até então. Foi pior do que a invasão dos gauleses de Roma de 390. Foi um desastre completo. Eles foram completamente cercados e arrasados, não sobrou ninguém para contar história. Foi um massacre violento e levou anos, né? Porque não sei se vocês lembram dos filmes que eles carregam aqueles mastros com a águia, com a plaquinha, né? Do SPQR, né? E tal. Essas são as armas, são os dísticos de Roma. E isso nunca poderia ser perdido em batalha. E foi talvez uma das primeiras vezes que isso foi tomado pelo exército inimigo, né? Porque não sobrou ninguém, e eles tomaram isso. E muitos anos depois é que Roma vai conseguir fazer uma guerra lá e vai conseguir retomar esse espólio de guerra que os partos tomaram no Crasso, né? Então, são duas histórias. O Crasso foi morto, né, nessa batalha, e existem duas histórias. Uma que cortou-se a cabeça dele e foi mandada para o rei Parto, o rei Orodes II, né? E a outra, né, aí talvez muito essa história que Plutarco conta. E a outra história que muitos gostam de contar e tal é que ele foi obrigado a engolir ouro líquido, né, ouro fundido, para satisfazer a sua ganância por dinheiro eterna. Mas eu acho que isso também é mais uma coisa dos inimigos dele, do pessoal que não gostava muito dele, né? E com isso, né, com a morte do Crasso, sobraram Pompeu e Júlio César, né? Os dois muito fortes, os dois
com, com triunfos militares e com dinheiro, né? A mulher de Pompeu, que era filha de César, morre no parto, ou dá à luz. O César ainda tenta, né, casar o Pompeu com uma neta sua, ou então ele se, né, se separar da mulher que ele estava, casar com uma filha do Pompeu, para ver se mantinham os laços entre ele, porque Júlio César já estava adivinhando, já tinha informações que Pompeu estava namorando com os conservadores, estava namorando com o outro lado, e queria se juntar ao outro lado para todos eles darem uma rasteira no Júlio César. A ideia era que nós estamos aí chegando no 1º de março, nós estamos chegando no ano de 49, e no 1º de março, 49 a.C., no 1º de março de 49, ia vencer o mandato dele na Gália. Então, ele deixaria de ter o cargo, e, ao mesmo tempo, o que faz o Pompeu? Ele passa uma lei, de novo, impedindo que quem estava fora de Roma pudesse se candidatar a cônsul, que seria a única opção que o Júlio César teria para continuar tendo imunidade e não ser perseguido pelos seus inimigos, né? Então, Pompeu, na verdade, foi se afastando dele e se preparou para jogar César no precipício e ficar só ele com o poder em Roma. A ideia dele era ficar como um cônsul único, como ele de fato já estava, né? Uma espécie de ditador sem ser nomeado ditador, né? Era uma coisa que, inclusive, estava trançando com o Cícero e com outros que eram inimigos dele no passado, e que agora todos tinham se unido a ele para se unirem contra César. Então, na próxima aula, nós vamos descobrir, né, o que vai acontecer com essa história, né? Eu acho que nós estamos chegando aqui já a 1 hora de aula e acho que é isso aí, né? Acho que por hoje, inclusive didaticamente, tá bom. Essa é a aula de hoje. Dúvidas, observações, comentários? Muito bom, Paulo, como sempre. Uma boa aula. Que bom que você gostou. É que agora tá tendo mais fofoca, é isso? Por isso que tá. Só esse caso aí da Pompeia já Então, agora tá tendo mais fofoca. ia render para burro, né? Tá, legal, legal. Negócio sensacional. Mas Joia. aí, minha gente, né? Na próxima aula, né, Júlio César cruzará o Rubicão e a história de Roma será mudada, em definitivo. Tá ótimo. Mas Legal. cenas dos próximos capítulos, como diria. Joia, Foi Paulo. ótimo, Paulo. Bom Obrigada. descanso. Permaneço aqui à disposição de vocês no WhatsApp quando quiserem, tá bom? Joia. Obrigada, Tchau, Paulo. Paulo. Beijão. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Boa noite.